como nós só podemos saber o que é justificação pela fé? Justificação pela fé. O que é ser justificado pela fé? Veja, o termo justificação, queridos, é um termo forense, que tem a ver com tornar justo, tornar inculpado, tornar inocente de alguma coisa. Então, de acordo com Romanos 6,23, qual é o salário do pecado? Ou seja, qual é o salário que você e eu merecemos por sermos pecadores? A morte. Tudo bem? Então esse é o salário do pecado, a morte. Só que, o que Deus faz? Deus tem um amor tão profundo pelo ser humano que Deus proveu um meio legal de justificar o ser humano e ao mesmo tempo não mudar a sua lei. Porque se Deus mudasse a sua lei, aí ele teria um problema, né? As alegações de Satanás de que o governo de Deus, que a obediência a Deus é algo assim tirano, não teria um motivo nenhum, não é? Então veja, o que Cristo fez, ele morre na cruz sem merecer e não pecou, porque não pecou. Então, de acordo com Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Mas quem não peca não merece morrer, né? Se Cristo morreu sem merecer, Deus tem o direito legal de transferir a justiça de Cristo para todo aquele que crê em Jesus. Então, ser justificado pela fé é você ser declarado justo e inocente com base na inocência e na justiça de Jesus Cristo. E é maravilhoso isso, né? Você não é declarado justo pelo que você faz. Você é declarado justo pelo que Cristo fez. Não é a sua obediência que ele salva, é a obediência de Cristo, como diz Romanos 5, 18 e 19. E aí eu leio para você Romanos 5,1, que diz assim, ó: justificados, ou seja, declarados justos, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bênção. Quando nós entendemos a justificação pela fé, nós temos mais paz em nossa vida, amigos. Por isso que eu quero incentivar muito a vocês. Se há uma doutrina que vocês têm que estudar muito, é a doutrina da justificação pela fé, tá? Um livro que me ajudou muito. Ó, a Josiane falou assim, ó: você é pecadora, sou pecadora e não vou para o céu quando morrer. Eu vou te dar uma notícia muito boa sobre isso, viu, Josiane? Fica só mais um pouquinho aqui. Veja, Jesus Cristo, quando você entende a justificação pela fé, você entende uma coisa. E aí eu já vou responder a pergunta dessa irmã que diz que não se sente salva, né? Quando você entende a justificação pela fé, você muda o foco da sua vida. Quando você não entende, o foco da sua vida é você. Você olha mais para os seus pecados do que para a cruz. Mas quando você entende a justificação pela fé, você sabe que peca. Você busca melhorar, porque Deus não nos chama para sermos pecadeiros, né? Só que, quando você entende a justificação pela fé, você olha mais para Jesus do que para você. Então o que eu queria dizer para você que acha que por ser pecadora não vai para o céu? Veja, nenhum pecador merece ir para o céu. Mas todos os pecadores que aceitarem a Jesus como Salvador, eles vão para o céu por causa da justiça de Cristo. Só não vai para o céu quem é pecadeiro. O que é diferente, né? Um pecadeiro, estou vendo aqui que no YouTube deu uma travadinha, mas eu acho que está voltando. Pecadeiro, o pecadeiro é aquele que faz do pecado um estilo de vida, né? Ele não tenta melhorar, ele não tenta crescer, não é? Então este é o pecadeiro, tá? Deixa eu reconectar aqui com o pessoal no YouTube. Vamos ver o pessoal no YouTube aqui. Pronto, o pessoal do YouTube voltou aqui, tá? Tinha caído a conexão. Então o que eu estava dizendo? O pecadeiro
é aquele que faz do pecado um estilo de vida. O pecador é aquele que foi transformado por Cristo, mas continua no processo de santificação. Então, o que vai acontecer quando Cristo voltar? Se você for um pecador e uma pecadora, mas não um pecadeiro ou uma pecadeira, a graça de Jesus vai cobrir aquilo que faltou na sua vida. Não é muito bom saber disso? Né? Ninguém estará no céu porque foi santo. Né? Ninguém vai poder se gloriar. Né? Efésios 2, 8 e 9 diz, nós vamos nos gloriarmos só em Cristo. Tá? Então pensa assim, ó. Você não pode ser um pecadeiro. Né? Porque aquele que vive na prática do pecado, ele não demonstra que a justificação pela fé foi atuante na sua vida. As obras, elas não são meio de salvação, mas elas demonstram o tipo de fé que eu tenho. Né? Se é uma fé operante, atuante ou não. E 2 Coríntios 5,17 diz, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Tá ok? Então pensa nisso. Leia um livro que me ajudou muito. O título é O que é... o livro é O que é Salvação, do Dr. Hans K. Larondel. É um livrinho da editora Casa Publicadora Brasileira, capa amarela. E foi muito interessante para mim esse livro. Um livro pequeno, mas olha, se você ler o livro e ler e sublinhar os textos bíblicos, né, que ali se encontram, você vai entender a justificação pela fé. E quando você entende a justificação pela fé, você para de olhar mais para si mesmo, para os seus pecados, e você passa a olhar mais para Jesus. Olha o que Hebreus 12:2 nos aconselha. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, né? E está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, para onde... Luma Medina. Gostaria de saber sobre os mandamentos de Deus antes de Deus escrever nas tábuas. Como o povo escolhido... Vamos ver aqui. Como o povo escolhido, como a linhagem de Abraão, sabiam sobre a lei. Continua. Por que não vemos Deus advertindo Abraão e Jacó sobre o adultério, poligamia e suas concubinas? Veja, Luma, na verdade, olha que interessante. Os patriarcas já conheciam todos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados no Sinai apenas de forma escrita. Mas a transmissão oral desses mandamentos existe desde o Éden. Né? Adão transmitiu oralmente, juntamente com Eva, esses mandamentos para os seus filhos. E isso foi vindo até os patriarcas. Vou lhe dar um exemplo. Gênesis 4, Caim é considerado um homicida. Né? Então, se ele é considerado um homicida, isso quer dizer que existia já um mandamento, não matarás. Né? Desde o Éden. E Caim sabia disso. Então, bem antes da lei mosaica, né, Caim já foi considerado um homicida, tá? Em Gênesis 4. Outro detalhe, Gênesis também fala, no capítulo 26, verso 5, o seguinte, ó. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão também conhecia as leis de Deus, conhecia os estatutos de Deus, conhecia todos os 10 mandamentos. E mais, Abraão e outros patriarcas conheciam a ordem da criação, em Gênesis 2, 22 a 24, quando Deus criou um homem e uma mulher. Tá? O que aconteceu foi o seguinte, eles, como seres humanos, falhos e fracos, desobedeceram a Deus. Agora você pergunta assim, então por que Deus não os repreendeu por isso? Na verdade, tem 2 aspectos para considerarmos. Primeiro, eles viviam numa cultura polígama e eles estavam viciados naquilo. Tá? Então Deus estava num processo também de reeducação dos seus filhos que haviam sido influenciados pelas culturas pagãs. Isso nos mostra que Deus, mesmo odiando o pecado, ele ama o pecador. E ele é paciente com o pecador. Segundo ponto, o que vemos na Bíblia
é que Deus, mesmo tolerando, até para não trazer mais prejuízos ainda para a mulher, né? Porque se o indivíduo tivesse mais de uma mulher e ele deixasse uma delas, naquele contexto, a que foi deixada perderia todos os privilégios e direitos, poderia até morrer de fome, ok? Então Deus também tinha que proteger a mulher naquela situação. E um terceiro aspecto, na Bíblia nós vemos os resultados da poligamia. Então isso já mostra a desaprovação de Deus. Né? Você vê que Abraão teve que se separar do seu filho Ismael. Isso ocasionou uma dor muito profunda no coração dele. Salomão acabou adorando ídolos, de acordo com 1 Reis, 2 Reis 11, pela influência alto, né? Por ter tido também mais de uma mulher. Isso é para nós, não que eles pecaram, mas é uma boa notícia, registre isso. Sabem por quê? Imagine se a Bíblia não registrasse isso. Vemos que há sim padrões de santificação elevados, mas ao mesmo tempo pessoas pecadoras. Isso nos conforta com a certeza de que Deus também é misericordioso e paciente conosco e está disposto a nos perdoar. Tá bom?